Bom, hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre etologia animal. Então, etologia animal nada mais é que o estudo do comportamento dos animais. Eu sei que muitas vezes as pessoas entendem que estudar etologia é tentar entender quais são os problemas comportamentais de uma espécie. Na verdade, não. É tentar entender o padrão comportamental que os animais apresentam. Se existir um padrão com problema, ou um comportamento problema, ou um comportamento equivocado, aí cabe muitas vezes ao profissional interceder. Mas a etologia, na verdade, ela tem o principal interesse em saber por que que os animais apresentam aquele comportamento e para que serve aquele comportamento. Então, a gente vai buscar, principalmente aqui, buscar entender o que é o normal. Existem as patologias, os distúrbios, mas isso é um outro momento. Então, a ideia é entender. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos 4 imagens de primatas, né? 3 de chimpanzé e uma de gorila. Então, tem uma imagem de 3 chimpanzés, onde um está comendo um filhote de porco selvagem. 2 chimpanzés, onde um imita o outro, né? E ali embaixo à direita, como se fosse um relacionamento afetivo entre 2 chimpanzés. Na parte superior à direita é um gorila, né? Um adulto com um filhote e o que aparenta ser um animal ou lendo ou mexendo num tablet, num telefone ou alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente procura compreender, a gente observa que os padrões de comportamento eles servem principalmente para comunicação e muitas vezes há uma coisa de imitar um padrão de comportamento para poder ser inserido, e a gente vê isso muito na nossa sociedade, né? Alguns indivíduos não necessariamente têm necessidades ou vontade de ter aquele padrão de comportamento, mas acaba executando um tipo de comportamento para ser aceito num grupo. O comportamento na relação de reprodução, né, de interação entre os animais, e muitas vezes o padrão de comportamento errado que é imitado por um filhote. Então, a etologia, ela busca compreender os padrões distintos de comportamento. E por que é tão importante a gente estudar cada vez mais? É que há um alto índice de rejeição de animais, principalmente relacionado a problema comportamento. Mas eu diria a vocês que o principal problema não está no comportamento do animal, mas sim a falta de compreensão do proprietário em relação do que seria o normal do comportamento daquele indivíduo ou daquela raça. As pessoas muitas vezes buscam animais que viram em filme, numa propaganda, na internet e querem ter aquela raça. E não necessariamente aquela raça se adequa à sua rotina, ao seu dia a dia. Muitos animais são abandonados, alguns até são sacrificados, e cada vez mais a gente escuta queixas de comportamento, onde, o meu cão, ele cava muito, ele mexe no jardim, ele faz buraco. E quando a gente vai entender um pouquinho sobre a raça, aquilo não é um problema do animal. O animal foi programado ao longo da sua seleção para fazer aquilo. Então, quando a gente pensa em proporcionar um bem-estar para o animal, alguns cães não são adequados para apartamento. Então, o veterinário vai ter que se colocar nessa situação com mais experiência e com palavras a respeito disso. Então, cada vez maior há uma necessidade do veterinário entender o padrão de comportamento para poder dar palpite, para poder auxiliar um tutor, um proprietário na manutenção do seu animal. Eu gosto muito desses 2 livros. Então, o Comportamento Animal do Alcock e o Comportamento e Bem-Estar de Animais Domésticos, de Bruno e Fraser. Vocês conseguem, inclusive, encontrar esses livros em bibliotecas virtuais, nas universidades. Então, facilita bastante a utilização. O comportamento animal, ele fala muito de uma abordagem evolutiva, que é por que levou aquele animal a ter aqueles padrões de comportamento. Trata bastante de espécie silvestre e desperta muito, pelo menos, o meu interesse. E na parte de bem-estar animal e comportamento de animais domésticos, esse livro é bastante interessante pela parte teórica e explicativa a respeito dos padrões de comportamento dos animais. Como é que a gente chegou hoje nessas nuances de comportamento? Então, esses são 3 grandes exemplos de pesquisadores que, ao trabalhar com as suas espécies, desenvolveram conhecimento a respeito de como há uma relação dos animais e o padrão de comportamento. Então, o Konrad Lorenz, ele trabalhava com anseriformes, marreco, pato, ganso, e ele notou o quê? Assim que o ovo eclodia, que o pinto eclodia do ovo, ele olhava para aqueles 2 animais e reconhecia como seus pais. E a partir de então ele seguia, né? E o que o Konrad Lorenz fez?
ele começou a estar presente no momento de eclosão dos pintinhos, e a partir de então os pintinhos seguiam ele. E ele exercia o papel de pai e mãe desses animais, e ele fez estudos baseados nisso. Um outro exemplo é o Carl von Frisch, que é um pesquisador que trabalhava com abelhas, e ele começou a notar que quando as abelhas voltavam, elas pousavam na frente da caixa e começavam a fazer uma dança, um ritual. E ao observar e acompanhar, ele viu que esse ritual era um ritual indicando a direção aonde tinham mais flores com néctar. E a partir do momento que essa abelha que dançou entrava na colmeia, as outras voavam na direção que essa abelha veio. Então, isso facilitava, economizava muito tempo de deslocamento de voo na procura de lugares com bastante néctar. E o Nicholas Tinbergen, ele é um pesquisador, trabalha muito com gaivota, e ele começou a notar que na parte inferior do bico tem um ponto vermelho das gaivotas, e que os filhotes batiam nesse ponto vermelho e a mãe regurgitava alimento. Então ele fez várias pesquisas, vários estudos a respeito dessa relação, inclusive usava um pedaço de madeira com ponto vermelho e os filhotinhos bicavam. Então ele começou a entender que essa marcação vermelha no bico da mãe tinha um papel fundamental na alimentação do filhote. Então, esse padrão de estudo ele despertou, né, cada vez mais o interesse por etologia e algumas explicações que a gente tem hoje. Então, a etologia, ela é baseada numa teoria de evolução, onde quando a gente começa a estudar, a gente vê os paralelos que existem entre as espécies antigas e as espécies atuais, e a gente começa a entender também que algumas espécies chegaram no padrão que estão hoje por questões comportamentais. Então, envolvendo a teoria da evolução, que está relacionada direto com a teoria da seleção natural, descrita por Darwin, né? E com base na metodologia de primeiro observar, descrever esses padrões, né, acumular informações para então entrar numa questão de análise. Então, se fez um paralelo entre diferentes insetos, né, ou entre dinossauros fossilizados e aves, que são animais correlacionados, e algumas características, né? Então, um dinossauro que estava perto dos ovos. No primeiro instante, se achava que era um dinossauro caçando ovos. E depois se entendeu que, na verdade, era uma mãe protegendo ovos. Assim como uma fêmea de ave choca os seus ovos, protege o seu ninho. Então, essas teorias começaram a fazer sentido quando a gente começou a analisar à luz da evolução dos animais. O padrão de comportamento que a gente tem dos cães, das ovelhas ou dos suínos, hoje é um reflexo do padrão que eram dos lobos ou dos cabritos e ovelhas selvagens, dos porcos selvagens que tinham antigamente. E isso também, né, o padrão de estudo que se tem através da antropologia, que é o estudo das culturas antigas e da cultura atual dos homens, onde se fez um paralelo com o estudo de chimpanzés e gorilas para poder se entender um pouco da sociedade atual. Aqui nesse vídeo, eu vou trazer um pouco do experimento de Pavlov, que era um pesquisador russo, que ele começou a estudar sobre digestão, e ele começou a ver uma relação entre alguns movimentos e a salivação dos animais, do cão nesse caso. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. Yes, minut, so great that After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. Хорошая собачка. Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome.
first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Hold there. They didn't do that. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Ага. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Então, vocês podem ver nesse vídeo, né, o Pavlov ele procura tratar dessa questão de digestão e ele começou a entender que os animais aprendiam. Imagina um tabu que era numa época como essa, onde se achava que os animais não aprendiam, porque isso é uma característica humana. Então, quando ele começou a fazer essas paralelos, começou a se entender um pouco mais sobre a evolução do padrão de comportamento, né? Então, por que que o animal evolui? Por que que o animal muda? Pode ser por questão de alimentação, pode ser em relação a parceiros sexuais, pode ser em relação a espaço, né, o recurso limitado. Ele precisa de uma reprodução diferenciada, seja por um mecanismo, ou seja por um período diferente de cio ao longo do ano. Essas heranças acabam sendo passadas, né, com o passar do tempo, e isso aumenta a variabilidade genética. Então, a evolução das espécies em si implicou também em evolução de comportamento. E o que quer dizer, então, um comportamento que é adaptativo? Vocês imaginem vocês na primeira semana de faculdade, até vocês se entenderem nesse ambiente, nesse espaço. Então, imaginem as primeiras semanas de um cão numa nova casa até ele entender a dinâmica. Então, com isso, ele precisa se adaptar à nova rotina, daquela nova matilha dele, que é a nova família. Então, isso ele vai precisar de um tempo. E algumas coisas ele vai se adequando a essa nova realidade. Não é evolução e nem adaptação segundo Darwin, mas é a adaptação num curto período de tempo de um indivíduo. Então, o comportamento, que são atos e ações que eles resultam de informações exteriores, né, mudanças, odores, som, movimentos, e caracteriza por mudanças de cor, odores, sons ou mesmo movimentos relacionados ao comportamento dos animais, que tem a intenção de comunicar e avisar a todos que estão à sua volta, né, e ele nada mais é do que fruto de percepção. Então, todo comportamento ele tem a intenção de informar. Talvez para nós, o comportamento de um cão às vezes não faça sentido, mas para outros cães talvez faça. Então, o comportamento ele tem uma relação direta do que acontece, do que é interpretado pelo animal e de como ele reage frente a um episódio. Então, o comportamento nada mais é do que uma reação fisiológica, né, que envolve respostas do cérebro. Tem os sensores como olho, ouvido, nariz e pele, passa pelo tálamo, vai para o hipotálamo manda um comando e desencadeia tanto reações emocionais, mudanças de atitude, tomada de decisão e quando, né, se solidifica numa aprendizagem a respeito de determinado fenômeno. Então, por que que o comportamento ocorre? Ele ocorre porque é uma vantagem, é interessante para o animal ou comer daquela forma, ou descansar, ou se comunicar. Muitas vezes, por exemplo, dois animais se manifestam e evitam uma briga somente com padrão de comportamento, eriçando pelo, vocalizando ou latindo. Então, isso muitas vezes significa uma forma de evitar o combate, de evitar a briga. A gente tem que lembrar que muitas vezes o material genético pode intervir. Como é que um material genético intervém? Como é que é produzido um hormônio ou uma substância? O DNA que está espiralado no cromossomo ele é aberto. Quando ele é aberto, ele é separado. O DNA ele é copiado através de uma RNA mensageiro. Essa informação passa pelo ribossomo. A cada 3 bases nitrogenadas que formam um códon, quando passa o ribossomo, forma um aminoácido. Junta aminoácido, forma um peptídeo. Junta peptídeo, forma
um polipeptídeo, junta, forma um polipeptídeo, forma uma proteína, e aquela proteína exerce uma função, como um hormônio, como uma enzima. Então, aquele material genético que está acumulado lá no DNA dos animais, né, de vocês, que também são animais, quando for estimulado, produz uma substância, e aquela substância tem papel fundamental no padrão do comportamento do animal. E sempre considerem o comportamento não de forma isolada. Eu olhei o animal que fez determinado comportamento. Mesmo assim, o animal está dormindo, ou ele está com o olho fechado. Ele está dormindo porque ele está descansando, ele está dormindo porque aconteceu alguma coisa grave, ele está dormindo porque ele se alimentou ainda há pouco, e ele está dormindo porque está muito quente ou porque está muito frio. Então, o comportamento, ele só tem uma análise concreta quando estiver relacionado com a biologia do animal. E ele tem uma função. Normalmente, né, o comportamento vai estar relacionado à fisiologia do animal e à sua anatomia. E isso que faz desencadear para obter oxigênio, para regular a sua osmolaridade, para regular a temperatura, ajudar na limpeza da superfície corporal. Aqui é um padrão de comportamento para alimentação, evitar algum problema com químico ou físico, evitar um predador ou mesmo aquele comportamento que tem relação com a reprodução do indivíduo. Então, todo conjunto, né, de comportamento, ele tem que ser analisado para se entender qual a função que aquilo exerce. E a gente tem o comportamento que a gente chama de normal, natural e pode ter o padrão de comportamento de distúrbio normal. Então, todos esses bovinos aí, eles estão enfiando a boca ali no coxo e estão se alimentando. Se alimentar é uma coisa que acontece na natureza. Então, a alimentação é natural. Mas ir até o coxo é normal para esses animais, mas não é natural, porque não tem coxo na natureza. Então, o normal é aquilo que o animal executa todos os dias, sem um impacto negativo para ele. E o natural é aquele padrão de comportamento que ele exerceria em qualquer lugar, de qualquer forma, mas se espelha também ao que é acontecido, o que ocorre na natureza. O funcional é quando desencadeia, tem um papel, tem uma função, se alimentar é para se manter vivo, né? Ou então uma fêmea que corre com seus filhotes. É um padrão de comportamento normal, é um padrão de comportamento natural que acontece na natureza e também tem a função de proteção, né, dos filhotes. E o distúrbio é quando é um padrão de comportamento que não tem relação com a manutenção da vida do animal. Então, por exemplo, os animais que saem correndo do nada, que só estão gastando energia, pode ser um distúrbio. O animal que se desloca muito, pode ser um distúrbio. Então, o distúrbio é muito difícil, às vezes, de detectar se a gente não compreende o que está acontecendo com aquele animal e com tudo que está à volta dele. Como é que a gente entende sobre padrão de comportamento? A primeira coisa é preenchendo um etograma. O que é um etograma? É uma forma de fazer um inventário, né? Esse inventário é criar um registro detalhado e categorizado do padrão de comportamento de qualquer indivíduo, de qualquer espécie. Então, um etograma seria como a descrição do comportamento, normalmente é feito numa planilha. A gente categoriza esse padrão de comportamento: manutenção, descanso, locomoção, alimentação, social. Então, pode ser condutas relacionadas a medo, condutas não desejáveis, condutas desejáveis. De acordo com um pesquisador, eu tenho uma classificação diferente. Então, eu tenho ali o comportamento social ou comportamento individual, onde eu descrevo que não tem comportamento nada, -1, pouco comportamento é 0 e muito comportamento seria 1. Só que isso pode ser também um viés do observador, né? O que, por exemplo, coçar, o que para mim pode ser pouco, para vocês pode ser muito. Então, depende muito da observação. E o importante, então, é descrever todos os padrões de comportamento que o animal apresenta e só, então, para poder analisar. Então, o ectograma é a descrição detalhada e categorizada dos padrões de comportamento que os animais apresentam para uma posterior análise. Aqui é um exemplo, por exemplo, onde nós temos diversos leões, né? E leão é um animal interessante porque entre os felinos é o único que forma grupo. Então a gente consegue ver, analisando aqui rapidamente, quais são os animais que andam na frente, quais que andam no fundo, né? Então, quem são os representantes, como é que é organizado o grupo, quem que fica alerta, quem que está na borda do grupo e que tem a função de proteção, como que é a comunicação entre eles, né? Quem coordena, como é a relação com o filhote. Então, todo esse tipo de análise eu posso descrever e obter uma série de informações que vão me dizer muito sobre a biologia desse animal e as formas de interações. Eu gosto muito de um livro chamado The Serengeti Lions, que é de um pesquisador
alemão, mas radicado nos Estados Unidos há muitos anos, o George Schaller, onde ele tem uma característica ímpar, né? Ele desenha muito bem, e ele começou a desenhar os padrões de comportamento dos animais. Então ele começou a partir das suas observações. Então a forma como os animais brincam são as formas como eles usam a brincadeira no futuro, ou para brigar entre os adultos, ou mesmo para caçar. Então um irmão pula no outro no futuro, né? A leoa vai pular em cima do búfalo. Como um tenta imobilizar o outro, aqui a leoa está tentando imobilizar também um búfalo. Então essas características, né, de aprendizado ao longo do tempo vão fazer com que o animal, na idade adulta, ele já tenha aprendido todos os requisitos básicos para se tornar um leão. Então, essas questões de descrição de comportamento, elas começam a ensinar e mostrar para o pesquisador quais são as relações, por exemplo, o papel do macho e da fêmea em relação na criação do filhote. Existem várias classes de comportamento: experiência, aprendizagem, habituação, sensibilização, condicionamento, né? Então, reflexo. Existem várias formas, de acordo com o autor e com o livro, uma classificação, uma gama muito grande. Qual o objetivo do estudo, né, do etólogo? O que o etólogo quer aprender? O que é aquele padrão de comportamento alimentar, maternal, sexual, lúdico, social, comunicação, aprendizagem? O que aquilo significa? Como que aquilo determina uma sociedade? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com onça, sempre notava muito, depois de um tempo de observação, que os animais bocejam em momentos diferentes do dia. E veio um profissional africano e falou: olha, normalmente quando o leão boceja, ele levanta, né, tá um tempo deitado, ele boceja e ele se desloca. Eu sei que o bocejo é uma forma de ampliar a área de entrada de ar para poder aumentar a quantidade de oxigênio no cérebro, por exemplo. E aí, o que a gente começou a notar? Quando a onça estava deitada, ela espreguiçava e bocejava, na verdade, ela estava preparando para se deslocar. Então, num tipo de trabalho de observação de onça, que implica em acompanhamento do animal e também o ecoturismo, onde as pessoas vão observar essas onças em vida livre, facilitou muito a partir do momento que a gente começou a entender que o bocejo tinha relação com o deslocamento. Então, esse é o intuito: compreender aquele padrão para a gente poder entender um pouco melhor sobre a biologia daquela espécie. Existem algumas causas que são proximais, né? Então, quais são as causas que estão relacionadas àquele indivíduo para determinado comportamento? São estímulos internos? São estímulos internos que desencadearam o comportamento? É um comportamento inerente da espécie? Tem relação genética? É uma resposta do sistema nervoso daquele animal? Então, existem várias causas que são motivos daquele padrão de comportamento. Será que tem relação com o desenvolvimento? Então, desde a formação do zigoto, na hora da fecundação do espermatozoide com o óvulo, e o desenvolvimento dentro do ovo, dentro do útero, aconteceu alguma coisa ao longo do desenvolvimento desse indivíduo que gerou um padrão de comportamento? Nós tivemos uma doença há pouco tempo atrás, né, o Zika vírus, que fazia com que os animais apresentavam, as crianças apresentavam uma diferença na formação do cérebro. E isso levou a uma grande quantidade de crianças com microcefalia. E isso levou a uma diferença no padrão de comportamento das crianças. Então, é importante a gente entender que alguns padrões de comportamento estão relacionados ao desenvolvimento intrauterino ou dentro do ovo. Alguns padrões de comportamento são o que a gente chama de filogenético, são fatores e processos envolvidos, né, de acordo com a história daquele indivíduo. Então, podem ter relações com seus pais ou com seu material genético. Muitas vezes a seleção natural atuou naquilo, né? Então, ambientes quentes, ambientes frios, ambientes com vento, diferenças umidades apresentaram, e muitas vezes podem ser algumas alternativas disponíveis para aquele animal, para ele poder se beneficiar em determinado meio. Então, o padrão do comportamento, ele sempre tem uma função adaptativa para aquele animal se destaque, e o intuito é comer o máximo possível para se reproduzir e deixar o material genético. Teria uma função adaptativa. Por exemplo, um lobo, quando ele levanta a perna e urina, ele está marcando na mesma altura que o nariz. Então, quando um animal está se deslocando e ele chega próximo de uma árvore como essa, facilmente ele detecta o sinal deixado pela urina do lobo anterior. E o cão imita a mesma coisa. Então, a ideia é urinar mais ou menos na altura da narina para facilitar a comunicação. Isso é uma característica
adaptativa. Quando a gente vai falar de canídeos, né, a gente tem uma grande quantidade de animais ao redor do mundo que são canídeos. Entre eles nós temos os lobos, os cães, as raposas. Mas quando a gente faz uma seleção um pouco melhor, a gente começa a notar que, na verdade, os cães são parentes próximos dos lobos. Então, o padrão de comportamento que eu consigo descrever na natureza dos lobos é um padrão muito similar ao padrão de comportamento que a gente tem dos cães, e vice-versa. Então, eu consigo fazer um paralelo olhando o que a gente chama de árvore filogenética, né? Aquela árvore que determina o quão aparentados são as espécies ou há quanto tempo elas se separaram uma das outras. O que todo veterinário precisa saber? Aquele padrão de comportamento, qual é a origem? É inerente à espécie, é inerente à filogenética, é inerente à raça? Como que aquele padrão de comportamento se desenvolveu? Né? Muitas vezes tem que conversar com o proprietário para entender se ele sempre teve aquilo ou não. Se aquilo foi um padrão de aprendizagem, né? A aprendizagem é uma concretização de uma experiência com uma mudança de comportamento. Então, todo mundo tem experiência, poucos aprendem. A comunicação, se aquele padrão de comportamento é uma forma daquele indivíduo se comunicar com a família, e qual é a relação social. Então, isso é importante do médico veterinário começar a acompanhar e entender da relação do comportamento com o local onde o animal está inserido e os outros indivíduos com quem ele correlaciona. Então, uma origem filogenética ou de coevolução, né, a gente consegue entender pelos os resquícios fósseis como é que eram os padrões de comportamento do dinossauro, como é que era o padrão de comportamento do mamífero antigo, como é que era o padrão de comportamento dos lobos há muitos anos atrás, e isso determina, né, isso dá uma relação para eu entender qual é o padrão de comportamento hoje de algumas espécies. Tem alguma relação de coevolução com o ser humano? Então, aqui, uma tumba, né, com uma pessoa abraçada a um cão, e aqui nessa ampliação pode ver, né? Então é uma pessoa com mais idade, inclusive não tem os molares aqui, ó, e os dentes bem desgastados. Então essa pessoa foi enterrada junto com o seu animal de estimação, que nesse caso era um cão. E alguns padrões de comportamento, algumas vezes tem conotação ou interpretação religiosa, mitológica ou simbólica. É muito bacana que, inclusive, tem uma série brasileira chamada Cidade Invisível, que fala sobre os mitos, por exemplo, do boto, né? Que as pessoas faziam uma relação do boto como um símbolo mítico que saía da água e engravidava mulheres. Então, toda essa questão de padrão de comportamento, na nossa interpretação, tem uma questão mitológica religiosa e não uma questão biológica. A mudança que houve nos últimos anos, né, do lugar do animal na sociedade humana, tem contribuído para a gente entender os padrões de comportamento de forma diferente. Por quê? Antigamente o cão ficava na rua, né? O gato nem acesso à família tinha. Hoje em dia a gente tem cães e gatos que vivem dentro das casas. Existe uma questão cultural que mudou com o último tempo, uma questão econômica. Com isso as pessoas gastam mais com seus animais de estimação. E fatores ambientais, tanto nas grandes cidades, nas pequenas cidades ou no campo, houve uma mudança muito grande da relação das pessoas com os animais. Com isso, a gente observa muito mais os animais, nota-se padrões ou alterações importantes, e isso acaba sendo levado ao médico veterinário. Então, a aprendizagem, né, é um processo que manifesta por alterações adaptativas do comportamento individual como resultado de experiência. Todo mundo tem experiência. Poucos vão aprender. Por quê? A aprendizagem é a solidificação daquela experiência. Então, é um potencial que todos os animais têm, todo mundo pode passar pela mesma experiência, todo mundo pode ter aprendizagem, só que nem sempre com um evento o animal aprende ou com um evento a pessoa aprende, né? E o que o animal pode aprender? Tudo que for importante para facilitar a comunicação social com a família dele, com a matilha dele, ou tudo que for importante para ele ter um benefício, ganhar comida, ganhar atenção, ou ter uma melhor posição hierárquica no seu grupo ou na sua matilha. Às vezes a gente entende, ele faz isso porque ele me ama, ele faz isso porque ele gosta. Cuidado, hein? Muitas vezes o animal faz isso porque ele tem uma melhor posição hierárquica, ele ganha melhor comida, e, na verdade, isso é o padrão natural de raciocínio daqueles indivíduos. Isso aqui é uma tabela de aprendizagem antiga, né, que tinha o reforço positivo ou reforço negativo, a extinção do padrão de comportamento ou mesmo uma punição, seja ela punição simples ou negativa. Hoje em dia a gente trabalha muito mais no reforço positivo,
que aumenta e melhora a efetividade da resposta, e com isso há sempre um estímulo do animal responder de forma adequada ao aprendizagem. Então, essa é uma introdução rápida a respeito de etologia que eu trago para vocês, e eu encontro vocês na próxima aula, tá certo?